Boa noite a todos, boa noite. São agora 19 horas e 2 minutos, dia 12 de julho de 2018. Ai, caraca. Até agora antes eu tinha feito uma caminhada, 6.000 passos. É passo pra caraca. Porém o aplicativo estava solicitando, né, que eu deveria fazer 6.000 passos de caminhada. Falei, tá bom então, caraca, vamos fazer essa caminhada, cara. Haja paciência pra isso, mas vamos embora, cara. Vamos embora. 6.000 passos, passei pra lá, passei pra cá, passei pra lá, passei pra cá, passei pra caraca, andei pra caraca. 6.000 passos, bastante passo. Deu pra dar uma aquecida. Depois fiz alguns exercícios, resolvi algumas coisas. Fiz alguns exercícios no local, tinha algumas crianças também que foram lá brincando no local, lá zoando, estando baixo. Algumas estavam fazendo exercício mesmo. Tanto que eu até ajudei as crianças que estavam fazendo exercício, que a criança que quis, né, fazer exercício junto comigo. Eu até lhe ajudei. Que eu não tenho algo contra a criança não, cara. Ao contrário, eu gosto pra caraca de criança. Trato bem pra caraca. Tem criança que é brava, tem criança que é sinistro, caraca. Tem criança que é brava pra caraca. Tem criança que é sinistro, caraca. Mas tem criança também que é na moral, tem criança que é tranquilona. Qualquer é tranquilão, pô, veio comigo na moral, fez exercício ali, fez exercício junto comigo. Na moral. Depois dali eu fui fazer uma corrida, né? Porque só o exercício ali foi muito pouco, deu pra dar só uma aquecida. Fiz uma corrida, depois uma corrida na moral. Pronto, eu falei, agora tá na moral, caraca. Agora deu pra dar uma esquentada legal, na moral. Ai, cara, esse então foi 28 anos. Foi aniversário, cara. Foi comemoração do aniversário de 28 anos. Tá de sacanagem. Desculpa a expressão, tá de sacanagem, caraca. Tá de brincadeira, caraca. Tá de brincadeira. Olha a conta bancária. Não tem saldo. Não tem saldo. Olha outra conta bancária. Também não tem saldo. Não tem saldo. Não tem. Não tem. Quero comprar algo. O que eu vou fazer? I don't know. I don't know. Ai, caraca, sai dessa situação, por favor, caraca. Eu às vezes fico até sem saber, caraca. Sem saber o que eu devo pensar. Que às vezes eu me preocupo comigo, mas ao mesmo tempo os locais que eu também passei durante a caminhada, eu olho a situação das pessoas e penso, caraca, minha situação tá braba. Mas tem pessoas que a situação tá mais braba que a minha, caraca. Por isso que é o momento que eu penso, caraca, eu preciso ter acesso a essas coisas, caraca. Eu preciso ter acesso a essas coisas. Porque eu tendo acesso às coisas, eu posso desfrutar das coisas e posso também proporcionar também um acesso para as pessoas também às coisas, caraca. Que é o momento que eu olho assim e fico vendo, poxa, a situação da pessoa tá difícil, tá brabo. Mas a minha também tá, caraca. Somos dois que estamos em situação braba, caraca. Então eu olho, pô, será que eu devo ficar preocupado comigo? Ou eu devo ficar preocupado com as pessoas que estão passando dificuldade, caraca? Eu fico sem entender, caraca. Fico, poxa, me preocupo comigo ou preocupo com as pessoas? Eu fico sem entender, caraca. Porque minha situação tá braba. Questão de acesso às coisas. Que eu saiba, não surgiu algo, não tive acesso às coisas ainda. Tanto que na descrição do vídeo aí tem todas as informações necessárias para a pessoa poder conferir, analisar e olhar se quiser, caraca. Então, eu vejo, poxa, minha situação, estou sem acesso às coisas. Mas, fulano, beltrano, ciclano, outras pessoas também que eu vi, também estão sem acesso às coisas. Então, é um momento que eu fico, pô, eu me preocupo comigo, eu me preocupo com os outros, caraca. Eu me preocupo com os outros, mas também me preocupo comigo, caraca. Como é que eu pergunto, pô, eu não tenho como nos ajudar, e ao mesmo tempo também não tenho como me auto-ajudar nem ajudá-los, caraca. Sem acesso às coisas, sem acesso a recursos. Eu tenho instrução. Instrução eu tenho, mas instrução sem as coisas eu poder proporcionar o acesso às coisas. É a mesma coisa que, sei lá, caraca. Mesma coisa que se essa instrução não tiver acesso a poder dar existência às coisas, de nada adianta, né? De nada adianta. Enquanto não surgiu o acesso às coisas, fico impossibilitado, caraca. Fico impossibilitado de poder proporcionar as coisas para dar existência para mim e também para poder dar existência para outras pessoas. Então não fico sem poder apresentar nenhum tipo de coisa, quer dizer o quê? Mas é uma situação difícil, uma situação que eu vejo assim, caraca, sinistro.
Tem horas que eu fico preocupado, cara. Eu não sei se eu me preocupo comigo ou se eu me preocupo com as outras pessoas, caraca. Porque eu vejo minha situação sem acesso às coisas também. Aí eu olho também, vou olhando para um lado, olhando para o outro, caraca. Também estão sem acesso às coisas, caraca. Como é que eu fico, caraca, e agora, caraca? Eu me preocupo comigo, eu me preocupo com os outros, caraca. Eu me preocupo com os outros, eu me preocupo comigo, caraca. Muito que eu penso, primeiro eu tenho que ter acesso às coisas, cara. Para poder proporcionar algo a alguém, eu tenho que ter as coisas, caraca. Porque a instrução, eu proporcionando a instrução, não vai mudar a situação da pessoa. Pelo menos nesse sentido só de instrução. Tem que ter algo para poder a pessoa poder se autossustentar, caraca. É igual, por exemplo, para a pessoa poder se manter viva. A pessoa tem que ter, vamos dizer que alimentação. Para a pessoa poder estar com o corpo coberto, o corpo poder cobrir o corpo com algo, com algum tipo de roupa, alguma coisa, só tem que ter acesso às coisas, caraca. Porque se não tiver acesso às coisas, como é que a pessoa vai comprar as coisas? Pelo menos de maneira correta, cara. Se for de maneira correta, sem fazer algo irregular, caraca. Então a pessoa tem que ter acesso às coisas, caraca. Então são coisas que não consigo compreender, caraca. Fico sem entender, caraca. Porque eu não entendo essa situação. Porque se perguntar assim, se fosse você, essa face, tendo acesso às coisas e podendo proporcionar para as pessoas o acesso às coisas. De imediato falaria, caraca. Vem cá, caraca. Ou então, peraí, deixa eu pegar teu número, caraca. Tem acesso às coisas, caraca. Tem acesso às coisas. Eu penso dessa maneira, caraca. Eu penso dessa forma. Essa face pensa dessa maneira. E eu fico sem entender por que, sei lá, outras pessoas não pensaram dessa maneira, não têm pensado dessa forma. Fico tentando entender, né? Porém, tô tentando compreender, caraca. Porque é algo que eu fico sem entender. Porque se perguntar se tem alguma coisa contra alguém, eu falei, não tem, caraca. Se eu não tenho algo contra alguém, caraca, e até então tô apresentando instrução, por que não dá acesso às coisas, caraca? Por que a instrução não consegue chegar a algum local? Consegue chegar a algum local para poder frutificar? Porque eu penso o seguinte, a ordem, como que é a ordem da natureza? A ordem da natureza, você lança algo, aquilo ali se lançar de maneira correta, daqui a pouco aquilo ali frutifica. De maneira correta, frutifica, caraca. Dá frutos. Se dá frutos, então por que as coisas que lancei, então pelo que eu vi, não tem dado frutos, caraca? Tô lançando caráter, não vejo o caráter frutificar, caraca. Pelo menos frutificar em sentido de retorno. Porque se você lança uma semente, essa semente ela se torna uma plantinha, daqui a pouco se torna uma árvore, daqui a pouco você vê os frutos. E você próprio que está lançando, por exemplo, se eu estou lançando, daqui a pouco essa própria árvore, eu próprio posso desfrutar desse fruto. Foi daquilo que eu lancei, caraca. Daqui a pouco eu posso desfrutar daquele fruto. E por que eu estou lançando então algo? Não tô. É como se não tivesse surtindo efeito, não estou entendendo, caraca. E quando se planta uma árvore, dá acesso para diversas pessoas. Por exemplo, uma árvore dá diversos frutos. É os frutos que se multiplicam. Fruto aqui, fruto aqui, fruto aqui, fruto ali, daqui a pouco fruto pra caraca. Daqui a pouco você se alimenta, outras pessoas se alimentam, daqui a pouco as pessoas se alimentam, outros bobeando, sobra fruto ainda. Fruto daquela alimentação. Através de uma coisa que a pessoa lançou e frutificou. Deu acesso a diversas coisas. Lancei caráter. Se bobear, frutificou, caraca. Pelo menos as pessoas que quiseram, caraca. Quiseram ter acesso às coisas que lancei. Então, eu creio que, ao meu ver, de maneira correta, se foi lançado com a idade que tem, com 28 anos, creio que frutificou, caraca. Algum local frutificou, em diversos locais, sabe-se lá quantos locais, não sei, cara. Se a pessoa puxou de maneira correta, eu creio que frutificou, caraca. Creio que frutificou. Se frutificou, naturalmente deu existência às coisas. Deu existência a algo. Porque o caráter da existência a algo, seja de maneira física, seja de maneira espiritual, da maneira que a pessoa quiser interpretar, seja de maneira espiritual convertida para coisas físicas. Se for de maneira referente à Escritura, eu entendo um pouco. A Escritura nos diz que o caráter, ele dá acesso às coisas. A Escritura fala bom nome, mas eu posso transferir bom nome, convertendo para coisas físicas, caráter. De maneira que dá acesso a serviço, locais de serviço. O pessoal troca o nome por caráter. A pessoa normalmente expressa caráter, a pessoa fala caráter. Caráter, a pessoa expressa como instrução, convertendo para um nível mais elevado, instrução. E instrução dá acesso às coisas, dá existência às coisas, proporciona o acesso a outras coisas. Tanto que em locais de serviço tem diversos cargos.
Tem cargos que a pessoa tem um nível de caráter e o outro cargo tem outro nível de caráter. Tem um nível de instrução, outro tem outro nível de instrução. Tem um nível de experiência, outro nível de experiência. Dependendo de cada pessoa. Mas todos os locais, alguma coisa a pessoa expressa que dá existência a algo. Que eu creio o seguinte, se as pessoas estão tendo acesso às coisas, é porque expressou alguma coisa que deu acesso a algo, caraca. De maneira normal. Assim eu entendo. É o momento que eu pergunto, se eu estou expressando algo, por que não está dando fruto, caraca? Tem coisas que eu não consigo entender, caraca. Fico tentando compreender o porquê. Por qual motivo, caraca? Porque eu expressei ao vivo. Se eu expressei ao vivo, não tem como esconder. Se eu expressei caráter ao vivo, não tem como esconder, caraca. Porque uma coisa ao vivo, a pessoa tá te vendo, caraca. Tá te vendo, se bobear, tá puxando caráter na hora ali ao vivo. Por exemplo, com 28 anos, tá puxando com 28 anos. Caráter certinho. Puxando. Então é um momento que eu fico sem entender, caraca. Você tá puxando caráter ao vivo. Então pronto. O caráter dá existência a algo. Porque o caráter dá existência a um bom nome. Boas características. Características que dá acesso às coisas. Que dá oportunidade de acesso às coisas. Quando se lança uma semente, está se lançando as características da semente, está se lançando a expressão da semente, está se lançando o caráter da semente, está se lançando tudo que existe dentro daquela semente. Que essa semente dá acesso às coisas. Pode conferir. Tem vezes até que eu lancei semente assim que eu nem imaginava. Falei, como é que sai esse negócio fora, cara? Jogar esse negócio em algum lugar. Não só, daqui a pouco eu fui ver, caraca, nasceu algo, caraca. Daqui a pouco frutificou, daqui a pouco se tornou algo, daqui a pouco se bobear teve fruto. Foi algo que ocorreu, cara. Que aconteceu. No momento que eu pergunto, caraca, fico tentando entender, caraca. Só pelo caráter já dá acesso às coisas. Pelo menos eu acredito dessa forma. Se for de maneira referente a local de serviço, se usa o nome caráter ou o nome instrução. Porque caráter, vamos dizer que ele é unido com instrução, é conjunto com instrução, ele se vinculado com instrução. Que ambas coisas dão existência ao acesso às coisas. Dependendo do nível de caráter, nível de instrução, dá acesso a algum tipo de coisa referente a cargo, a instrução, ou oportunidade, ou acesso às coisas. E referente ao lado espiritual, se fala bom nome, porque bom nome dá acesso a diversas coisas. E bom nome, caráter, ambas coisas a mesma coisa. Que também dá acesso às coisas. Então, no momento que eu pergunto, então por que as coisas não surgiram? Por que as coisas não deram existência? Se até a ordem da natureza. Por que eu falo a ordem da natureza? Porque tudo se existiu através da natureza, caraca. Tudo se existiu a partir da natureza, caraca. Tanto que antes de existir o ser humano, já existia a natureza, já existiam as coisas, caraca. Então antes de existir o ser humano, já existia todas as coisas, caraca. Depois que o ser humano veio existir, qualquer pessoa pode olhar, qualquer pessoa que tenha estudado, ou qualquer pessoa que conhece, no sentido do lado espiritual, ou do lado espiritual convertido nas coisas físicas, só pode conferir. Se achar que eu estou mentindo, confere, seja nos estudos, ou seja pelo lado espiritual, que ambas coisas dão acesso às coisas, ambas coisas. Tanto de forma espiritual, quanto quanto física, tanto quanto física, quanto coisas espirituais. Porque de qualquer forma, tudo dá acesso às coisas. Pelo menos eu imagino que dá acesso. Eu penso dessa forma. Por isso que eu não entendi, caraca. Às vezes fico tentando entender o porquê de as oportunidades ainda não ter chego ainda. Porque se as oportunidades já tivessem chego, eu não estaria expressando acerca disso. Para que eu queria estar expressando algo se já tivesse chego? São coisas que eu não consigo entender, não consigo compreender. Porque é algo estranho, caraca. Porque só pelo caráter ele já dá acesso às coisas. O caráter dá existência a diversas coisas. Seja de maneira física ou seja de maneira espiritual. Porque caráter é de maneira física, de maneira espiritual, bom nome. Que ambas coisas dão acesso. Pelo menos os locais. Os locais que dão acesso a serviço, que dá acesso a serviço. Será que vocês se incomodam, veem como algo de ruim? O pessoal falar caráter? Ou falar bom nome? Ou falar características que dá acesso às coisas?
Porque é um momento que eu fico sem entender, caraca. Porque a pessoa coloca a face ao vivo e fala, pode vasculhar, caraca. Pode olhar, pode conferir. Por que fazer isto? Para poder saber, cara, que identificar de onde está surgindo o empecilho, o obstáculo que está impedindo ter acesso às coisas. Tem alguma coisa contra alguém? Já relatei, não tenho, caraca. Tá apresentando alguma coisa contra alguém? Já falei que não estou. Então estou tentando entender, caraca, de onde está vindo o obstáculo, de onde está vindo o empecilho. Porque se é caráter, apresentei ao vivo, coloquei a face e falei, pode olhar, pode conferir, pode olhar, pode analisar, caraca, pode conferir. Se tem coisas que eu ainda não resolvi, porque ainda não tive acesso ainda a nada, caraca, não tive acesso às coisas. Por isso que tem coisas que eu ainda não resolvi. Se falar assim, tem coisa ainda que você ainda não resolveu ainda. Porque eu ainda não tive acesso às coisas, caraca. Vou fazer o quê? Vou cometer algo irregular, caraca? Vou cometer algo inadequado, algo inapropriado, algo que eu venha, vamos dizer assim, me prejudicar, caraca? Seria algo sem lógica. Eu iria construir algo ou realizar algo, mas algo irregular, caraca. Que daqui a pouco eu iria me prejudicar. Então ia adiantar? Eu iria manchar o nome, manchar o caráter, manchar a conduta, manchar a expressão, manchar a palavra. A palavra ia sem força, sem efeito. Pelo menos eu imagino dessa maneira. É o que eu penso. Então por isso que eu falei, tô ao vivo, caraca. Tô colocando a face ao vivo. Para quê? Para que vocês possam olhar, conferir, analisar. Tem algo que está errado? Algo de irregular? Pelo menos algo que eu possa expressar. Não é algo que, por exemplo, eu não tive acesso, não tem como ajeitar, pô. Mas é algo que, por exemplo, tem como eu expressar. Tem algo irregular? Porque ao meu ver não tem. Você tem algo irregular e diz que pronto, o que está ao meu alcance, que eu posso ajeitar, ajeito, caraca. Tô sendo sincero. Porque o que não pode é ficar nessa situação, caraca, sem acesso às coisas. O que eu preciso é que eu acesso às coisas possa chegar, caraca. Preciso que eu, por exemplo, surja acesso às coisas, tem que ir a algum local para ver alguma coisa referente ao serviço. Por exemplo, surgiu acesso, surgiu resposta. Tô sendo sincero, caraca. Para que eu possa ter acesso às coisas, por exemplo, vier olhar, conta bancária tem acesso às coisas, poder comprar as coisas, efetuar compra, realizar compras, ter acesso às coisas para mim, também poder proporcionar também para as pessoas que eu puder ter acesso. Porque eu me preocupo comigo, também me preocupo com os outros, mas no momento que eu penso, poxa, se eu não tiver acesso às coisas, não adianta me preocupar comigo e me preocupar com os outros. Que eu vou olhar para mim, não tem como realizar as coisas para mim, não tem como efetuar as coisas para mim. E vou olhar a situação também das pessoas, não tem como efetuar também para vocês, caraca. No momento que eu pergunto, por qual motivo? Se é caráter, estou expressando caráter. Se é instrução, estou expressando as expressões da instrução, caraca. E tendo acesso às coisas, surgindo o acesso às coisas, pronto. O que for necessário apresentar, o que tiver ao meu alcance, e o que eu souber que puder apresentar, pronto. Porque eu preciso ter acesso às coisas, caraca, sair dessa situação. E também poder dar acesso às pessoas que estiverem ou estavam enfrentando essa situação, de poder sair dessa situação. Porque até então, que eu saiba, não surgiu nenhum tipo de oportunidade. Então estou tentando entender, caraca, o porquê. Então expressei a expressão do caráter. E expressei a expressão referente a serviço. A expressão. Então preciso ter acesso a essas coisas. Tem coisa não é brincadeira não, caraca. 28 anos sem poder ter acesso às coisas. Até então, que eu saiba, não surgiu acesso às coisas. Que eu saiba, olhei o e-mail, não teve nenhum tipo de acesso. Olhei meu telefone, aparelho celular, não chegou acesso às coisas. Então, ao meu ver, não surgiu acesso a nada ainda, caraca. Olhei a conta bancária, não surgiu acesso às coisas ainda, caraca. Então, tá dizendo, não tive acesso a algo ainda, caraca. Se é caráter, estou expressando caráter, expressei ao vivo. E expresso quantas vezes for necessário. Se for necessário expressar, fala, pode olhar. Todas as pessoas podem conferir. Porque para não ter surgido o acesso às coisas ainda, é porque eu creio que foi muitas pessoas que até outrora estavam compactuando. É o momento que eu pergunto, por qual motivo, caraca? Por qual motivo?
Porque apresentei ao vivo, caraca. Se for necessário diversas vezes apresento ao vivo. Então qual a justificativa dessa situação, caraca? Eu quero entender o porquê. Porque eu não acredito que diversas pessoas tenham enfrentado isso. Ou as pessoas que têm compactuado com isso têm enfrentado essa situação. E eu também nem desejo isso também não, caraca. Nem desejo que a pessoa esteja enfrentando isso não. Eu não quero fazer com que a pessoa enfrente uma situação difícil só porque eu enfrentei a situação difícil ou até a outrora estava enfrentando. Ou até o momento desse vídeo esteja enfrentando. Não é por causa disso, não desejo isso para os outros também não. Mas eu quero entender o porquê, caraca. Quero entender o porquê das pessoas até a outrora estarem compactuando com isto. Porque essa situação, ao meu ver, já era para ter sido resolvido, caraca. Só que tem coisas que não tem lógica, caraca. Ah, foi punido por algo. Pô, já chega, já tem muito tempo, caraca. Já tem muito tempo. Inclusive, eu tô lançando esse vídeo agora, se for necessário. Que chegue até você, caraca. Chegue até você, caraca. Na moral, que chegue. Até a pessoa que esteja compactuando com isso, até outrora estava compactuando com isso. Chega até você esse vídeo para entender, caraca. Poder saber o que está acontecendo. Porque é legal, que você se sente feliz, caraca. Vendo a pessoa sem saldo há um tempão, pessoa sem poder ter acesso às coisas, você se sente satisfeito com isso? Porque eu não me sinto satisfeito com isso. Eu não me sinto satisfeito nem se você tiver, a pessoa que está responsável por isso, estivesse enfrentando isso. Eu não me sinto satisfeito. Me perguntar se você se sente feliz, eu falo, não me sinto não, caraca. Se eu puder te tirar dessa situação, eu te tiro. Te tiro dessa situação. Porém, não tem como, não tenho acesso às coisas ainda, caraca. Então vamos dizer que eu não tenho acesso, até o momento desse vídeo, eu não tô tendo acesso ainda, caraca. Então, boa noite a todos, pessoal. Tenha uma ótima noite, tá bom?